O Entender o Direito de hoje vai falar de um tema que muitas vezes você acaba ouvindo nos meios de comunicação, alguns têm dúvida e não sabem muito bem aonde está o certo e o errado. Numa separação, onde está a obrigação, por exemplo, de quem paga a pensão? Muitos acabam indo presos por causa disso. Quem vai esclarecer algumas das questões envolvendo este tema é o advogado Rafael Tomasi. Daqui a pouquinho no Entender o Direito. E o Entender o Direito de hoje vai falar sobre um momento delicado na vida de muitas pessoas. Quando a gente casa com alguém, quer queira, quer não, estamos fazendo um contrato. Tem toda uma questão emocional, mas muitos dos casamentos acabam no tribunal, acaba na separação. E na hora que você vai separar, você tem que ver o que você assinou. Muita gente não sabe qual é o direito de cada um. Quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso é Rafael Tomasi, já está aqui comigo. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Eu que agradeço, Gilson. Esse é um tema muito polêmico. As pessoas, antes da gente começar a entrar especificamente, quando a gente fala em pensão, no pagamento de pensão, as pessoas devem observar um pouco mais quando elas assumem um compromisso com alguém que elas estão assinando um contrato. Justamente. Quando a pessoa casa, nada mais é do que um contrato, né? Então, tudo é lindo enquanto tá tudo certo, como a gente comenta, né? A partir do momento que se separa, que a coisa começa a ficar feia. E é aí que a pessoa tem que observar, olhar para trás e ver o que assinou, que tipo de comunhão, casou, enfim, porque lá na frente as coisas ficam feias e vão ser cobradas daí. Bom, muitos anos atrás, mais ou menos 20, 30 anos atrás, uma separação era mais complicada. A gente tinha uma coisa chamada desquite antes do divórcio, e havia toda uma etapa para se cumprir. Hoje parece que as coisas são bem mais fáceis numa separação. Elas são mesmo. Antigamente existia a chamada divisão de corpos, então a pessoa tinha que ficar um tempo separada, efetivamente separada de corpos, né, para depois conseguir o desquite, né? E hoje não. A partir do momento que a pessoa não quer mais esse relacionamento, ela pode simplesmente divorciar. E lógico, tem vários requisitos ainda assim a ser cumpridos nesse divórcio, se a pessoa tem filho ou não. Com essa nova lei que entrou, se a pessoa não tem filho, pode se divorciar num cartório. Se a pessoa tem filho, tem que ir pelo meio judicial, porque tem toda a questão da pensão alimentícia para o filho. Então tem diferença, acho que o senhor colocou uma questão que eu queria pontuar. Uma coisa é uma separação entre duas pessoas que não têm filhos. Exatamente. A outra coisa é uma separação entre pessoas que têm filhos. Eu queria que o senhor esclarecesse qual a diferença disso, quando as duas pessoas se resolvem se separar nas duas situações. E uma das questões que eu acho interessante envolve tempo e condição, aquela questão polêmica. A gente não casou no civil, mas moramos juntos e queremos nos separar. Sim, é tudo com relação ao patrimônio, né? Porque no final das contas a briga sempre é pelo patrimônio. Então a pessoa, não casei no civil, mas fiquei junto, a gente chama a união estável, né? Hoje complicou bastante, porque teve algumas decisões dos tribunais, do STJ, que, com relação ao patrimônio, as duas partes têm que provar que exerceram juntamente a compra. Então não adianta assim, a pessoa chega, eu quero metade do seu bem, porque eu casei e estava com você e quero metade do seu bem. Isso aí não existe mais. Antes tinha. Agora a lei, o que diz as jurisprudências? A pessoa tem que provar. Então, separou. A mulher tem que provar que contribuiu para o bem, tem que provar sim que chegou e efetivamente pagou. Exatamente. Quando você fala contribuiu para o bem, o contribuir para o bem é provar que, por exemplo, ajudou na compra, uma parte do dinheiro veio dela. Exatamente. Ou que ela trabalhou, por exemplo, numa empresa junto com ele e junto com o trabalho dela houve um crescimento da empresa. Você tem que provar que você atuou no crescimento do patrimônio. E assim, efetivamente atuou para o crescimento do patrimônio, né? A gente vê julgados aí que assim, é um pouco mais complicado, mas que a mulher tem que realmente provar. Você tem como provar? Não. Então você não tem direito a esse bem. Agora, essa questão de quando você tem filhos e quando não tem, como é que é a diferença numa separação? Então, quando tem filhos, tem que ser por via judicial, justamente porque tem a proteção da criança, vai ter que ser feita a pensão alimentícia, né? O juiz tem que decretar essa pensão alimentícia, sempre pelo binômio possibilidade e necessidade. Possibilidade de quem vai pagar, necessidade de quem está recebendo, isso aí tem que estar sempre muito bem provado no processo. Enfim, como eu comentei, sempre tem uma mistificação nesse né?
sempre os clientes que chegam até nós, eles falam assim, ah, doutor, é 20% que eu vou ter que pagar? É 30%? Não existe esse percentual. É sempre esse binômio, possibilidade e necessidade. Ah, se eu posso pagar até 50% do meu salário, eu vou pagar, mas outra pessoa tem que provar a necessidade. Se ela tem a necessidade dos 50% do meu salário, eu vou ser obrigado a pagar. Então, sempre o juiz vai pelo binômio possibilidade e necessidade. Agora, quando se fala de porcentagem, você falou de necessidade. Essa necessidade é feita em cima do cotidiano que a criança tinha quando estava com os pais. Aí, depois da separação, ela tem que manter objetivamente as mesmas condições que ela tinha. Seria esse o parâmetro? Exatamente, é esse parâmetro. Ela tem que manter as mesmas condições, seja escola, seja comida, seja até diversão, né? Porque quando você entra com um processo pedindo alimentos, até a diversão da criança, o lazer da criança é contado no binômio possibilidade e necessidade. Agora, quando se fala do parceiro ou da parceira, principalmente no caso, né, de uma sociedade que nem a nossa, que é machista, ainda tem a figura do homem provedor em casa, quando há separação, alguns pensam assim, agora ele vai ter que pagar a pensão para os filhos e para a ex-esposa. Isso existe? Existe, mas está ficando cada vez mais difícil também. A mulher tem que provar que nesse período de tempo ela viveu só em função do marido, que ela saiu do mercado de trabalho e que viveu em função do marido. Só que já tem alguns julgados, até tribunais superiores, dizendo que o marido não é previdência privada e dando um prazo de 1 ano para a mulher se alocar de novo, trabalhar, e daí vai ser extinta essa pensão. Então, agora tem um prazo de validade. Esse prazo de 1 ano. A ser formado, por exemplo, quando os dois têm profissão, isso acaba gerando mais autonomia no processo de separação do que o outro quando não tem uma formação superior? Gera uma autonomia, mas ao mesmo tempo eu vejo que gera um maior desgaste, porque quanto maior, às vezes, o grau de instrução, mais a cobrança de ambos os lados. Então, eu vejo que há uma dificuldade quando há um grau de instrução nas duas partes. Voltando um pouquinho sobre aquela questão do percentual que se tem na separação, que você vai pagar. Quando as pessoas estão se separando, claro que a situação envolve muita emoção. E às vezes, para tentar acelerar o processo de separação, acabar com a crise instalada, muitos cedem muito rápido. Assinado um contrato no processo de separação, assumindo uma certa posição, é difícil de desfazer quando alguém de repente assume pagar uma pensão maior do que ele mesmo pode pagar. Para isso existe um procedimento chamado revisão de pensão. Não é difícil de você alterar, só que sempre no binômio possibilidade e necessidade. No direito de família, com relação aos alimentos, sempre se usa esse binômio. Então, não quero mais pagar X, tenho condição só de pagar Y. Você vai ter que provar que só tem condição de pagar Y. Vai entrar com uma revisão de pensão para pagar apenas Y. É difícil o juiz baixar? É difícil. Mas impossível não é. Você vai ter que provar que você só pode pagar até certa quantia. Aquela história do bom senso. Numa separação, apesar de envolver muita emoção, você tem que ter bom senso. Tem que ter sempre bom senso, porque muitas das vezes quem sofre é o menor, quando tem criança no meio. Então, o pai ou quem está alimentando, porque a mãe também pode ser uma alimentante, a guarda pode estar com o pai, quem está alimentando no momento tem que ter a noção que quem está recebendo esses alimentos é o menor, é o filho, né? Não é, no caso, o ex-cônjuge. Estou conversando com o Rafael Tomasi, estamos falando sobre um difícil momento quando as pessoas se separam, e como nós conversamos aqui no primeiro bloco, elas percebem que assinaram um contrato e na hora de separar, ver as cláusulas desse contrato, as coisas não são lá muito calmas. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre o processo de separação e as consequências que isso tem. Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito de hoje está conversando com o Rafael Tomasi. Nosso tema, um tema polêmico, delicado, a separação das pessoas e as consequências disso de um casamento. Existe um contrato e na hora de executá-lo. Bom, Rafael, eu queria perguntar com você o seguinte. As pessoas, por exemplo, volta e meia a gente escuta, quase sempre ligado a artistas, pessoas famosas, quando elas não pagam mais a pensão. Aí existe uma execução. A gente, inclusive, vê que pessoas vão parar na prisão por causa disso. Até onde a pessoa pode ir presa por não pagar a pensão? Tem outras formas de você coagir uma pessoa a pagar a pensão sem prender a pessoa? Então, Gilson, com esse novo CPC, com a entrada desse novo CPC, esse rito, que a gente chama de rito da coação, mais conhecido como prisão, ele veio mais forte, justamente pelo fato dos tribunais e da jurisprudência entender que os alimentos são uma coisa que é para a sobrevivência desse menor, dessa pessoa. Então,
partir do momento... O antigo CPC dizia que o devedor tinha que dever 3 pensões alimentícias para poder ser executado. Com a entrada desse novo CPC, não. O devedor devendo 1 mês de pensão alimentícia já pode ser executado. Então, o que acontece? Sendo executado pelo meio de coação, ele vai ter 3 dias para fazer o pagamento, comprovar o pagamento ou então dizer o porquê não pagou. É exatamente isso que está no artigo. Então, ele pode se defender, ele pode dizer que existe uma situação inesperada que o fez não pagar. Exatamente. Como um dos que diz o artigo. Mas geralmente ele não paga e fica por isso mesmo, ou vai preso. Mas o que mais diz esse artigo? Ele diz o seguinte: pelo rito de coação, a justiça pode cobrar até 3 meses desse devedor, um máximo de 3 meses e o que vier após o processo. Então, eu entrei com o processo, a parte devia 3 meses. Eu entro com o processo pedindo a prisão, pelo rito de coação. Devia 3 meses. No decorrer do processo, ele continuou devendo, não pagou. Então, ele não tem que pagar apenas os 3 meses atrasado. Ele tem que pagar os 3 mais o que tempo vencer. Que ele não pagou. Exatamente, o que vencer. Qual foi a mudança drástica também com a entrada desse novo CPC em relação à prisão? Antes... O cliente chegava até nós, doutor, você é preso, estou devendo, não sei o quê. A gente tinha uma manobra, que era, pague uma. Das 3, você paga uma. Já não são mais 3. São 2. São 2, você já não pode mais ser preso. Com esse novo CPC, não. Ficou devendo 3, não importa, pagar uma, pagar 2, você tem que pagar tudo, porque antecipou antecipou o contrato, como se fosse assim. Então, antecipou, você tem que pagar tudo para ser preso. E hoje... é fechado, não é mais semiaberto. Então, o cara que for preso, enquanto não pagar, vai ficar fechado. Não pode sair nem para trabalhar. Existe uma outra forma. Por exemplo, as pessoas têm patrimônio. Muita gente que às vezes não paga uma pensão pode ter propriedades, tem o próprio salário. É possível confiscar isso? Pelo rito da prisão, não. Pelo rito da prisão, o pior que pode acontecer é a prisão, o que ninguém quer, né? Falou em prisão... já dá um jeito de pagar, enfim. Tanto é que o extremo, vamos dizer assim. É o extremo e sinceridade é o jeito mais fácil do devedor pagar. Não é a questão de doer no bolso, é a questão de liberdade mesmo. Então, viu que vai ficar preso, ele acaba pagando. Mas pela forma de expropriação, que é outro rito para ser cobrado a pensão alimentícia, sim, pode ser pago com bens, pode ser pago com o próprio salário, descontado diretamente do banco, e é uma das únicas formas que pode ser levantado até mesmo a conta poupança do devedor. Vou ter uma pergunta para te fazer agora, que calculo que alguns que estão nos vendo ficam curiosos com isso. Vamos supor que você acabe entrando com uma ação de desapropriação de um bem ou do próprio salário. Uma pessoa ganha R$5.000, por exemplo, e ela deve já vários meses de pensão para o menor. Até queria perguntar depois disso, se a idade daquele que recebe a pensão conta também, como é que conta. Eu posso apropriar todo o salário da pessoa? Até 50%. E como que funciona? Lá no judiciário tem uma tabela. Ele começa sempre o primeiro a ser exapropriado é o dinheiro. Então começa por dinheiro. Vai ser feito o levantamento de dinheiro, levantamento de poupança, tudo que for em dinheiro. Depois se dá sequência por bens móveis. Então, carro, moto, isso tudo vai até conseguir chegar no limite. Por último, os imóveis. Como eu disse, assim, se saldar a dívida ali no dinheiro já, vai ser levantado os 50% do salário, até 50% do salário, ou conta poupança, e vai ser quitado, tudo certo. Senão, daí vai para o próximo passo, que são os bens imóveis. Crianças, por exemplo. Se eu devo pensão de uma criança de 5 anos, e se eu pago pensão ainda, por exemplo, para um filho ou para uma filha de 19, 20 anos. Funciona com o mesmo esquema? Funciona sempre cobrando, eu tenho esse direito de cobrança? Sempre no mesmo esquema. Até com relação à idade, assim, também isso é um tabu, assim. Muita gente fala assim, tá na faculdade, não tá na faculdade, tem 24 anos, não se formou, como que faz, como que não faz. Com relação à pensão alimentícia para maiores, se a pessoa não tem a capacidade de sustentar, não tem a capacidade de trabalho, tudo isso vai ser levado em consideração. Tem 28 anos, não tem capacidade de trabalho, não pode trabalhar por algum problema uma doença, físico, por exemplo. Exatamente. O pai tem a obrigação, sim, de manter esse adulto.
Da mesma forma que quando a gente fala de pensão alimentícia, não é só de pai para filho. Um filho pode pagar pensão alimentícia para um pai também. Um pai que não consegue mais trabalhar por algum dos motivos também, esse filho tem a obrigação sim de arcar com a pensão alimentícia para o pai. E da mesma forma, se entra com uma ação de pensão alimentícia para o pai. Se o filho não tem nenhum problema, se o filho tem todas as capacidades para poder desenvolver o seu trabalho, quanto tempo vai mantendo esse filho? A regra diz que é até o final da faculdade. Daí é aquela coisa, mas está levando tempo demais para se formar, mas está empurrando com a barriga, como dizem. Daí a questão de entrar com um pedido de exoneração de alimentos e também, sempre no binômio possibilidade e necessidade, o que está sendo alimentando provar que está algo errado, quem está sendo alimentado provar que não, que está na faculdade por meio de notas, por meio de presença, enfim, provar que realmente ainda necessita desses alimentos. Agora seria caso a caso, ou seja, em alguns casos o juiz pode inclusive tentar levantar através de uma pesquisa se o filho de repente não está enrolando de fazer uma faculdade que nunca termina ou se realmente ele estava em processo de formação e o pai está exigindo parar de pagar a pensão mesmo com ele ainda se formar. Tem uma idade para isso ou não? Eu posso estar com um filho com 30 anos e ainda tenho que pagar a pensão para ele? Então, assim, as jurisprudências vêm entendendo 24 anos, 24, 25 anos. Mas é uma situação caso a caso mesmo. Assim, direito de família a gente vê que é muito caso a caso. É um tanto quanto complicado, né? 30 anos está na faculdade ainda, empurrando, né, a faculdade para continuar ganhando uma pensão alimentícia. O juiz com certeza vai levar isso em consideração, sim. Pode viver uma sociedade em que as mulheres, e cada vez mais emancipadas, têm sua própria renda. Quase sempre os casais têm diferença de renda. Um que ganha mais, um que ganha menos. A condição de pagamento, a gente tem a chamada guarda conjunta, que muita gente fala sobre isso, né? A forma de pagamento é igual para os dois, independente do potencial econômico. A guarda conjunta muda esse pagamento de pensão ou não? O potencial econômico sempre é levado muito em consideração. Esse é um grande erro também de muitos clientes que chegam até nós, que eles acham assim, que tanto que o pai paga tem que ser o mesmo que a mãe paga. Então, se o pai paga 10 mil e a mãe detém a guarda, a mãe tem que prover os outros 10 mil. E não. Tudo depende, como eu sempre falo, né? O binômio possibilidade e necessidade. Se a mãe ganha 2 mil, como que ela vai pagar 10 mil em contrapartida do pai que ganha 20 e pode pagar os 10? Então, sempre a gente tem que observar esse binômio possibilidade e necessidade para ter o equilíbrio, né? A gente chama isso de equilíbrio. Estou conversando com o Rafael Tomás e nós estamos falando sobre aquele momento difícil da vida das pessoas, quando elas se separam e como é que é o processo de separação. Falamos agora um pouco sobre a pensão alimentícia. Daqui a pouquinho a gente vai tocar um pouco mais nesse assunto sobre a separação, o convívio, visita dos pais aos filhos, como é que fica a convivência com pais separados perante a justiça. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito está conversando sobre os processos de separação, os direitos de cada um quando se separam e a questão dos filhos. Quem conversa comigo é Rafael Tomasi. Doutor Rafael, eu quero perguntar agora sobre as uniões estáveis. Muitas pessoas vivem juntas, até mesmo pessoas do mesmo sexo. Elas têm os mesmos direitos das pessoas que têm um casamento com um contrato assinado? Quanto tempo de união estável e como provar uma união estável? Elas têm o mesmo direito das mesmas pessoas que casam, com a peculiaridade que, como falado no primeiro bloco, hoje, com relação ao patrimônio, que foi a única coisa que mudou, elas têm que provar a sua participação efetiva junto ao patrimônio. Foi a única coisa que mudou, porque havia uma grande discussão que as pessoas em união estável estavam tendo mais garantias propriamente do que uma pessoa que se casava no civil. Então isso deu uma alterada e as jurisprudências vêm entendendo que a pessoa tem sim que provar com relação ao patrimônio. Ela tem que provar a união estável também, porque aí tem aquelas pessoas que ficam pensando, poxa, mas tem uma namorada e de repente a gente resolveu morar junto. Pô, nós moramos só 6 meses juntos e ela alega que teve uma união estável. Alguns falam, pô, 6 meses é muito pouco tempo. Como é que funciona essa questão tempo e união estável? Então, a união estável não é simples assim como muita gente acha, né? Morou junto 6 meses, está em união estável. Ela tem uma série de requisitos para ser constituída a união estável. Um dos requisitos é a pessoa
demonstrar que é família, que quer ter uma família. A pessoa participar em contas, no dia a dia ali daquela casa. Ou seja, a pessoa tem que mostrar que ela convive com a outra. É o convívio, né? É o convívio, mas sempre assim, é o convívio pensando na família, pensando em ser uma família. O simples convívio não gera união estável, ela tem que demonstrar para a sociedade que é uma família e que quer prover uma família. Nessa hora se chama testemunhas, pessoas que tenham convivido com o casal e possam falar, não, mas eles não moravam juntos tanto tempo assim, não, eles moravam, ele apresentava ela como se fosse a esposa e ela apresentava como se fosse esposa. Você tem que chamar essas pessoas às vezes para poder comprovar isso? Sim, uma das provas mais importantes é a testemunhal, né? A testemunha vai demonstrar que eles viviam em uma união, que eles tinham anseio de ser uma família, ou que eles eram uma família, que dividiam contas juntos e eram apresentados para a sociedade, de um modo geral, como família. A relação envolve também, no caso, casais homoafetivos, esse tipo de união estável? Sim, isso aí é extremamente recente no Brasil, mas agora também não temos mais distinção no Brasil de formas de casais, né? Então, morou junto, demonstrou para a sociedade que é família, se caracteriza a união estável. Uma pergunta que muita gente faz, eu já vi isso inclusive em algumas entrevistas que eu fiz, quando se fala de separação, quando você casa com uma pessoa que tem filhos, não tem um pai, mas tem filhos, uma mãe solteira, por exemplo. Esse homem que casa com essa esposa, ele tem obrigação sobre a criança ou não? Se cria vínculo de estabilidade nessas relações ou não? Então, tem jurisprudências e julgados que falam que sim. A partir do momento que a pessoa cria um afeto, que o maior cria o afeto com esse menor, e muitas vezes eles chamam até de pai, ele tem essa responsabilidade sobre esse menor. Muitas vezes até há casos de mães cobrando pensão alimentícia desse menor, que não é filho dessa pessoa, para essa pessoa, sim. Uma polêmica que apareceu na televisão há mais ou menos 10 anos atrás sobre um filho que cobrou do pai uma indenização por nunca visitá-lo, por mais que tenha pago pensão. Pagar a pensão é uma obrigação única. O convívio com o filho também pode acabar parando na justiça. A obrigação da visita do pai é tão séria quanto o pagamento da pensão? Sim, hoje já temos vários casos, né? Até esse caso que você comentou foi uma quantia bem alta, por isso saiu na mídia, 200 mil, se eu não me engano. Foi uma menina do Rio Grande do Sul, mas já temos outros casos que é o abandono socioafetivo. E hoje a gente vê que a jurisprudência, os juízes estão levando isso muito em conta com relação tanto ao abandono afetivo quanto à alienação parental, que é quando a mãe proíbe o pai de ver o filho ou falar mal do pai para o filho. Então temos a alienação parental também, que hoje no Brasil é punida severamente com volumes altos de dinheiro aí como pena, né? Queria falar um pouquinho sobre essa relação entre pais depois de um processo de separação e a convivência com os filhos. Existem obrigações que os pais e os filhos têm um com o outro. E pelo que o senhor colocou, existe cada vez mais uma preocupação em relação à afetividade da criança, por exemplo, no caso da separação, manter o vínculo com a criança, do que objetivamente só a questão do dinheiro. Só que nós temos uma sociedade que muita gente se cala diante da agressão. Tudo isso que a gente falou, que é o direito de quem está se separando de um filho, vai para a justiça? As pessoas buscam esse direito? Ou nós temos ainda muita gente que num processo de separação fica sem receber pensão, aceita a situação e administra tudo sozinho? Gilson, isso é um tanto quanto complicado que muita gente ainda não acredita na nossa justiça. Então tem muita gente que ainda não procura, seja por alienação parental, seja mesmo por pensão alimentícia, tenta resolver com o antigo parceiro na briga, sem ser pelo meio judicial. Tem gente que chega no nosso escritório sem nem a guarda, a criança já está com 5, 6 anos, nem a guarda ainda não passou a limpo isso com esse parceiro. Então a gente vê que ainda está muito complicado essa questão filho e separação aqui no Brasil. Ou seja, as pessoas são desinformadas em relação aos seus direitos? Eu não sei se desinformadas, porque a gente tem a TV hoje aí e muita gente chega no nosso escritório sabendo muita coisa. Mas o que parece é que eles não creem ainda no nosso judiciário. Então, muitas vezes, eles acabam não procurando o nosso judiciário porque acham que demora, ou porque acham que não vai resolver, e acabam ficando inerte a isso. Uma última pergunta antes de encerrar. Bem rapidinho, eu tenho 1 minuto. A diferença entre a guarda conjunta, que é o que a gente tem muito hoje em voga, e aquela separação tradicional.
Qual que é a principal diferença? Então, na verdade, assim, a guarda conjunta, os pais têm que... os dois vão decidir sobre a criança ao mesmo tempo. Os dois têm a obrigação com a criança. E na antiga, não. Quem detinha a guarda tinha mais poder sobre a criança. E hoje ainda temos uma terceira, que é a guarda compartilhada, né? Então, que muitas vezes a criança fica um tanto de tempo com o pai, um tanto de tempo com a mãe, que hoje é o ideal, mas muito difícil ainda no Brasil também. Ou seja, tem duas casas, mora nas duas casas, convive com os pais intensamente. Exatamente. E no caso de quem tem a guarda, decide tudo. Em que escola vai estudar, em que médico vai, quais serão as rotinas da criança. Exatamente. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença no Entendendo Direito. Eu que agradeço. E o Entender Direito tem a função de esclarecer as suas dúvidas, principalmente colocar você ciente do que é não só o seu direito, como a sua obrigação. Hoje conversamos sobre a separação, os contratos que as pessoas assinam no momento de emoção, mas na hora da separação a racionalidade também é difícil e você assinou um contrato. E aí você tem seus direitos, mas também tem seus deveres. Até o nosso próximo programa.